Oi, turma, bom dia a todos. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai estudar sobre as sílabas tônicas, que são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. E conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Uma dica é que sempre aquela sílaba que possui um acento agudo ou um acento circunflexo, elas sempre vão ser a sílaba tônica daquela palavra. Vocês podem observar a palavra sílabas, que é essa aqui. Vocês podem ver que ela tem um acento agudo na primeira, quer dizer, na antepenúltima sílaba. Então, toda vez que a gente encontrar uma palavra que tem um acento dessa forma, a gente sempre vai saber que ela vai ser a sílaba mais forte, porque o acento agudo e o acento circunflexo, ele traz essa maior força para a sílaba, onde ele está encontrado. E passando para a nossa explicação, nós temos as oxítonas. As oxítonas são quando a última sílaba da palavra é uma sílaba tônica. Uma dica para vocês descobrirem a sílaba tônica, vocês podem chamar a palavra. Por exemplo, vou fazer com a palavra arroz. Arroz. Quando eu chamo a palavra arroz, é possível perceber que a última sílaba, o ROS, Z na verdade, ela tem maior força e maior intensidade. Então, por causa disso, a gente sabe que essa é uma sílaba tônica. A mesma forma acontece com a palavra assim. Quando eu chamo assim, podemos ver que o sim, ela continua sendo por maior tempo mais pronunciada. Então, a gente sabe que é uma sílaba tônica. Já as paroxítonas, as palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Como a gente pode fazer também com o chamamento, que é a palavra menino. Quando eu faço isso, eu sei que o NI, porque ele se prolongou, é uma paroxítona porque é ela a sílaba tônica. Eu vou fazer com o meu nome e vocês vão ver que é bastante fácil. Vanessa. Quando eu chamo meu nome, Vanessa, podemos perceber que o NE é o que mais se prolonga no chamamento. Então, a gente sabe que ela é uma paroxítona. E vocês podem perceber que a palavra açúcar e incrível, elas têm a presença do acento agudo. Então, isso automaticamente nos já faz lembrar que essa é a sílaba que é a tônica da palavra, sendo classificada como paroxítonas. Já as proparoxítonas são aquelas sílabas que estão localizadas na antepenúltima sílaba da palavra. Aqui a gente tem alguns exemplos e a maioria delas tem acento agudo que sinalizam qual é a sílaba tônica. E quando a gente sabe qual é a posição dela, a gente também sabe classificar se ela pertence a qual classificação. Nesse caso, a gente vê que a palavra gráfico, matemática e xícara, elas pertencem às proparoxítonas porque os acentos agudos, elas estão sempre na antepenúltima, que é a sílaba que vem antes da penúltima. Então, isso é bastante fácil. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Mas sempre lembrando da técnica de chamar o nome. Se vocês preferirem, vocês podem chamar um pouco mais, com a voz um pouco mais alta, porque talvez fique mais fácil para vocês perceberem. E qualquer coisa, estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. E aqui nós temos a atividade de ciências, que a gente ainda vai dar continuidade sobre os estudos sobre os instrumentos de navegações.
Para isso, vocês vão precisar rever a página 28 para responder a questão 2. Mas a questão número 1 é super simples. Vocês vão ter que classificar essas imagens, que tem a borracha, a chave, o clipe de papel, a cadeira e a moeda. Vocês vão ter que classificar esses objetos no item de objetos que são atraídos por ímãs ou nos objetos que não são atraídos por ímãs. Lembrando que todos os objetos metais ou de ferro ou qualquer outro tipo de metal, de aço, eles são sim atraídos por ímãs. Geralmente, objetos que são de madeira ou de borracha, esses não são atraídos por ímãs porque não tem nenhum metal em sua composição. Então, vocês precisam ter isso em mente para poder responder essa questão número 1. E vocês não precisam desenhar esses objetos, só precisa fazer a tabela e colocar a resposta. Já na questão número 2, que eu estou vendo que eu botei um 1, acho que foi um erro de digitação, mas vocês consertem aí. Vocês vão precisar para rever a página do livro para poder responder isso daqui, porque vocês vão completar as lacunas das frases. Então, peço que preste bastante atenção na leitura do texto para poder responder essa daqui. E em seguida nós temos a nossa atividade de ensino religioso. Vamos aproveitar o conteúdo da Páscoa e realmente sobre o significado da Páscoa cristã. Eu sei que vocês têm muito em mente que Páscoa significa receber chocolate ou dar chocolate para alguém, mas na verdade não tem nada a ver com isso. A Páscoa, ela significa renovação da nossa espiritualidade. O que isso quer dizer? Porque Jesus morreu crucificado na cruz, como vocês já sabem, para nos salvar dos nossos pecados. Então, quando ele se sacrifica, ele nos dá mais uma chance para viver a nossa vida de forma correta. Então, a Páscoa significa renovar as energias, renovar a fé e renovar a nossa espiritualidade. Então, de acordo com tudo isso que está aqui no texto, que eu coloquei para vocês lerem, para ter uma noção um pouco também, vocês vão responder essas 3 questões, que é a número 1, tá? O que a Páscoa representa? Vocês vão ter que ler o texto e vocês vão ter que dizer para você, segundo o que você entende, o que a Páscoa representa. A número 2 está perguntando por que Jesus Cristo é visto como o Salvador da humanidade. Então, você pode pedir ajuda ao seu pai, sua mãe, sua tia, sua prima, se caso não conseguir ainda responder essa resposta. Mas a explicação que eu dei anteriormente aqui, talvez vocês consigam responder tranquilamente. E a questão número 3 é para vocês falar como é que ocorre a Semana Santa e quais são os acontecimentos que ocorrem nesse período. Lembrando que essa resposta também está lá no texto, só basta vocês lerem com bastante atenção que vocês vão conseguir responder essa resposta. Mas muitos pais de vocês e mães conhecem quais são as tradições dessa Semana Santa. Então, também qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e fico aguardando a tarefa de vocês para a correção. Um beijo para todos.